Fala pessoal, boa noite. Para quem achava que hoje nós não teríamos o tradicional encontro de quarta-feira com os aprovados, para que vocês conheçam as histórias dele, vocês estão errados. Mesmo hoje sendo o dia de Natal, dia 25 de dezembro, hoje aqui eu tenho para vocês meu colega, amigo, meu xará. Tive a honra de participar da preparação dele para a prova de Santa Catarina, o Mateusão. E aí, Mateus, tranquilo? Boa noite, meu amigo. Como é que vai Tudo aí? bem, cara. E aí, como que você está? Pô, tô bem, graças a Deus. Natal aí, tranquilo com a Pô, família. Primeiro Natal tranquilo, né? cara, vou te falar, viu? Graças a Deus. Primeiro Natal que você passa aprovado, tranquilo, vivendo um sonho. E, Matheus, só para te passar o panorama, né, meu xará? Toda quarta-feira a gente está fazendo esse encontro em que a gente convida aprovados que fizeram curso com a gente, que se mostraram aí resilientes nessa batalha do concurso público. E hoje eu tenho o orgulho de te trazer aqui, te apresentar para o pessoal. Então, fica à vontade, cara. Esses primeiros minutos são para que você se apresente, para que você fale um pouco das suas conquistas em concurso público. Pode ficar à vontade, meu xará. Beleza, meu amigo, obrigado aí pelo convite, né? Sempre uma honra estar aqui no meio de amigos do Dedicação Delta, né? E é com muito orgulho e muita felicidade que eu faço isso, porque vocês me ajudaram bastante aí com os materiais, pessoalmente, tirando dúvidas, e até hoje o suporte ainda continua, né? Tenho a honra de ser integrante da casa aí também atualmente, desempenhando algumas funções. Mas enfim, tudo começou com o sonho, né, de ser delegado de polícia, essa área e carreira vocacionada que a gente sente e quer conquistar, né? Que é muito engraçado, né? Essa coisa da polícia, né? Muito interessante. E a gente vai até o fim, até conseguir. E no primeiro momento eu lembro, para quem me pergunta, assim, meus amigos, né, que têm vontade de estudar ou que estão estudando também, começaram há pouco tempo, que eu gastei praticamente um mês vendo como que eu ia fazer isso da maneira mais rápida possível, né? Pesquisando material, se eu estudar por caderno, por doutrina, por livro. Aí eu achei o Dedicação Delta, né? Me inscrevi e fiz aquele curso, né? O mais enxuto, né? Que é mais condensado, com maior carga de material. E resultado tá dando, né? Resultado já deu, na verdade, né? Igual o meu conterrâneo Marcão dos Venenos aqui, resultado deu. E, bom, e estamos aí agora, né? Aprovado graças a Deus, né? Em três concursos aí, saindo de uma Cadepol, indo para outra, né? E vamos firme aí. Tudo bem, meu caro. Cara, eu acho assim, a gente estava até conversando, né, hoje no WhatsApp. É, qual que foi a motivação, cara, para ser delegado de polícia? A gente estava conversando, né? É uma carreira, você precisa ser vocacionado. Se não for, não vai dar certo. Você precisa ser vocacionado. Você precisa saber para onde você está indo. O que te fez nascer e escolher a carreira de delegado de polícia frente a tantas outras carreiras jurídicas que hoje, principalmente frente à internet, a gente tem disponíveis? Bom, a minha família, na verdade, o meu avô e todos os irmãos deles integraram a Polícia Civil de Minas Gerais, que agora vai ter concurso. Eu sou mineiro. E desde então eu tenho esse germezinho da polícia dentro de mim, né? O resto da família pendeu também para o lado do serviço público, mas alguns para magistratura, Ministério Público, para a polícia, ninguém levou esse legado adiante, né? E a minha intenção era que essa pessoa fosse eu, né, a levar isso adiante. E por isso que eu demorei a tomar coragem para estudar, mas quando eu fui, a coisa se desenvolveu até chegar aqui, né? Então, a maior motivação foi a questão familiar e a vocação mesmo. E só quem tem sabe que tem, né? A gente sabe que não importa se é desvalorizado, se talvez não paga tão bem quanto outras carreiras jurídicas, né? A gente tem essa vontade, essa vocação de fato, esse chamado, né? A vocação é o chamado de desempenhar a função. A maior motivação é essa, é a questão interior também. E claro, eu digo que não é tão remunerado quanto outras carreiras, mas é um salário muito bom, né? Muito bom. E dá para Exatamente. resolver tranquilamente a vida aí. Com certeza. Eu gosto de conversar, né? Porque eu penso assim, né, Matheus? Tem muitas. A nossa carreira ela é peculiar. Porque ao mesmo tempo em que nós, sim, fazemos
uma atividade jurídica, porque nós somos o primeiro filtro entre o não jurídico, entre a realidade e o mundo jurídico. O primeiro filtro é o Sim. delegado de polícia. É o delegado de polícia. E se você hoje pudesse falar assim, né? Você já fazendo a Cadepol, indo para outra, o que você já sentiu de diferença entre a carreira de delegado e as demais que chama tanta atenção do pessoal que hoje tanto estuda, principalmente no dedicação? Bom, isso é, de fato é muito interessante que a gente é a ponta da lança, né? É a gente que toma a porrada ali primeiro, né? Isso é ao mesmo tempo desafiador e instigante, né? Mas quanto à questão do estudo, eu vejo que o principal mesmo, o principal problema, na verdade, no geral, e que o dedicação resolve, por isso que eu observei que esse seria o caminho mais rápido e mais eficiente, é a organização, bicho. Isso aí é, porra, se não tiver organização e um método, não precisa ser um método comum para todo mundo, cada um tem o seu jeito de aprender, de estudar, a sua rotina para dispor ali o tempo de estudo, o que vai estudar, mas o principal é o método, né? E os pontos principais que você, como estudante, né, como concurseiro, tem que atacar, né? Que é a lei, a doutrina e a jurisprudência. E isso o curso te dá, né? E, e Matheus, me conta um pouco, cara, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Você disse que você tardou a começar a estudar para concurso, né? Como e quando você começou? O que que foi seu start? O que que te deu na cabeça? Preciso estudar para concurso. Como é que foi esse início de caminhada? Eu me formei em 2021 e exercia, eu já exercia praticamente como advogado a advocacia mesmo no escritório, um escritório pequeno que dava oportunidade da gente atuar de maneira autônoma, assim, né? Claro que a gente não fazia nenhum ato presencial como advogado, mas atuava nos bastidores ali como se um advogado fosse, né? E depois que eu me formei, eu continuei lá por mais ou menos 3 anos, até agora recentemente. E foi lá que eu vi que, porra, eu não ia dar para eu ser advogado. Eu já sabia disso que não ia dar. Eu não gostava de ser advogado. Eu fazia porque eu precisava comer, né? Comprar uma roupinha bacana, um negocinho, né? Legal. Pô, mas eu falei, eu não vou advogar, não. E aí tem aquele ditado, né? Quando a água bate na bunda, né? A gente se mexe, né? E eu vi que já tava ali com uma certa idade, assim. Tava, pô, novo, né, velho? Mas a gente gosta de resolver as coisas cedo, né? Pra ficar tranquilo, pô. Então aí eu falei, não, vou começar a estudar. Comecei estudando, trabalhando, juntei uma grana, aí falei pro meu chefe lá, que é meu amigo, pessoal. Falou, ó, deixa eu ficar um tempinho fora aí, bicho, vou te deixar na mão um tempo aí, que eu já tava com ele já tinha 5 anos. Pra eu dar um gás nesse estudo aqui e depois eu volto. Aí eu fui, passei nas provas aí e enquanto, né, eu era chamado, enfim, o concurso ia andando, eu voltei a trabalhar lá. Porque aí o dinheiro foi acabando e eu falei, não, agora eu preciso voltar, né? E foi basicamente isso. E agora tô aqui, né? Cheguei da Cadepol de Alagoas, vou para a Cadepol de Santa Catarina, agora ano que vem, no início do ano que vem. E, bom, a gente espera que agora a coisa se desenvolva e dê certo, né? Tô vendo um amigo meu aqui lá de Alagoas, fez a Cadepol comigo, Murilão, sargento do Exército. Um abraço aí, meu amigo. O famoso pracinha da turma. Meu, e tu sabe, né? Tu participou de uma academia de polícia. A academia de polícia, ela. Eu acho que assim, que o grande valor da academia de polícia são as amizades, né, cara? Claro, Porque pô. em si é extremamente cansativo. Eu, É, eu, eu fiz duas academias de polícia e, meu, se você parar e pensar agora, qual aula que você lembra? Não, você lembra só das amizades, das risadas, vocês todos os dias juntos. É bom demais. E, Matheus, não, me conta, cara, como que era a sua rotina de estudos? Você seguia à risca o cronograma de dedicação? O que você mudava? O que você integrava? Porque o que eu tento passar para os colegas aqui é que não existe um método genial de estudo. Você vai precisar ter o seu método, você vai precisar, óbvio, ter uma base que o material de dedicação te dá, mas se você às vezes quiser pincelar estratégias diferentes, isso é muito, muito, muito válido. Porque você vai ter que se adequar àquilo que você gosta de fazer, àquilo que você acha que vai dar certo. Como que era a sua rotina de estudo? Quantas horas por dia? Como que você estudava? Você fazia um material seu ou você só usava publicação, grifo, resumo?
tecnologia, aplicativo, Anki? O que você fazia, cara? Então, essa questão do método aí é interessante porque não tem uma coisa rígida, né? Então, o ideal é que você pegue emprestado mesmo de início, né, para tomar como base e dar aquele start. E você usa aquilo só de base, né? E vai se adequando, né? Eu usei o tripé do Dedicação, né? Que indica a doutrina, aquela base das apostilas doutrinais, né? A citação da lei seca respectiva para você ir lá e conferir, né? No Vadmec, com online, da maneira que a pessoa acha melhor. E a jurisprudência, né, que tem a assinatura, inclusive, do dizer o direito, né. Então, mas a partir disso, né, eu separei o seguinte, né, eu estudava a doutrina, lia a parte da legislação seca referente àquela doutrina que eu estudei e estudava a jurisprudência de uma maneira autônoma, né. Eu fazia peguei 3 anos retroativos, comecei em 2021 e fazia a leitura da jurisprudência de maneira independente da doutrina e da lei seca, né. Eu pegava a matéria, por exemplo, direito penal do ano, né? Aí eu fazia todo aquele 2020, melhor dizendo que eu comecei, lia todo 2020. Aí eu tenho uma folha que eu mesmo fiz à mão aqui só para ir marcando os dias os anos que eu já tinha conferido para ir fazendo aquele ciclo de revisões, né? Eu fui conferir aqui esses dias, só de curiosidade, né? Eu nem me tinha me atentado nisso. Eu devo não, tá aqui do meu lado aqui, ó. Eu revisei só a jurisprudência de 2023 agora mais de 25 vezes. Eu digo mais porque no início eu ia dando o chequezinho assim, e aí depois eu tive que começar a numerar que eu me perdia, né? O chequezinho embaralhava com o chequezinho do ano de cima, assim. Aí. Então tem 19 numericamente, né? E mais uns 6 aqui com o Vzinho de cheque. Então, pô, 25 vezes vendo as mesmas jurisprudências, igual, né? A gente tem que fazer, repetindo, né? Batendo, 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 batendo. É assim, pô. A matéria é grande, mas uma hora você chega no final dela e começa de novo. Chega no final e começa de novo. Então é isso. A lei referente à doutrina do dia e a jurisprudência de maneira independente. Mas nada impede que a pessoa faça a leitura da lei independentemente da doutrina e a jurisprudência relacionada à doutrina. Isso vai de pessoa a pessoa. O que importa é que tenha as três coisas, né? Exatamente isso. Para você sentir o contraste, para o pessoal aqui sentir o contraste. Quando eu estudei, eu já fazia diferente. Eu gostava de estudar tudo relacionado. E vocês percebam, né, pessoal, que o Matheus, meu xará, tem um método, o Matheus, tem um outro, outros têm outros. Então ele gostava de estudar jurisprudência autônoma, eu já gostava de estudar tudo certinho. A doutrina, e daí a doutrina me espelhava na lei seca e na jurisprudência. É um método, deu certo para mim, deu certo para você. Então cada um, pessoal, isso é interessante vocês saberem, cada um tem o seu jeito. Não existe nada muito rígido. Olha, o método do Mundinho, ele é infalível. Não, às vezes para você não. Às vezes para você é diferente. E, Xará, você consegue assim se lembrar, em algum momento da sua preparação, uma mudança de estratégia? Quando você estava numa toada, num trilho, você falou assim, cara, eu preciso mudar. Não está dando certo isso aqui. Você foi de cabeça nessa mudança, você chegou a mudar a sua forma de estudo, ou você sempre manteve-se fiel às suas bases iniciais? Bom, perguntaram aí quantas horas, eu lembro que você tinha perguntado, eu esqueci de falar. Quando eu estava eu fiquei esse período fora do escritório, então, portanto, eu me dedicava exclusivamente aos estudos, era uma média de, eu diria que 8 horas assim, sentado, né? Estudando, de 8 a 10 horas sentado. Mas estudando mesmo, a gente sabe que não é tudo isso, né? Geralmente é de 5, 6 horas, assim, de estudo produtivo mesmo, né? Porque a gente distrai muito, né? O celular é uma praga também, cansa, né? Às vezes dá uma. Eu abaixava a cabeça e dormia aqui mesmo, nessa mesa aqui. Daí dava uns 10 minutos, acordava e era mais 3 horas direto, assim. Mas não, eu segui esse método até o final, inclusive para a prova oral. Para a prova oral eu só acelerei ele para rever a matéria mais vezes, né? Porque a gente focava mais em conceito, né? Então não precisava ficar vindo mais legislação assim seca, né? Então era doutrina e só bater no olho assim para revisar. Mas no início, né, nesse período de um mês que eu escolhi, mais um mês estudando, foi aí que eu fui me ajustando, né? Então, nesse período inicial, eu vi que funcionava para mim, que eu me adequava melhor, e depois eu fui embora, entendeu? Não Entendi. mudei, não. E, o Matheus, se você pudesse falar para gente e para a galera que está aqui, qual matéria ou quais matérias você entende como chaves
para o concurso de delegado. Falou assim, ah, você não pode ir para o concurso de delegado de polícia sem saber muito bem qual matéria. Qual matéria você fala assim, essa matéria aqui é chave. Ela irradia, ela é essencial, você tem que buscar o máximo de pontuação, ou não, todas são importantes. As periféricas eram importantes, porque eu tinha para mim, cara, você ter uma ideia, para mim tinha um núcleo duro, básico, mas eu também estudava muitas matérias periféricas. Porque as matérias periféricas, a cobrança era mais simples. E eu me sentia na obrigação de conseguir o máximo de pontuação nas matérias periféricas. Porque se encrespasse nas matérias do núcleo duro, as matérias periféricas me supririam. Então era uma estratégia que eu adotava. Você tinha alguma coisa semelhante? Bom, a gente tem que saber as principais mesmo, né? Penal e processo penal, né? Talvez até mais o processo penal em si, né? A atividade do delegado ali, aquela parte inicial do código, né? Mas para prova, para fins de estratégia de prova objetiva, essa sua aí era uma que eu ia citar. Se dedicar a essas matérias, porque geralmente a cobrança não é tão aprofundada, né, nessas matérias periféricas. Então, quando você se dedica ali a estudar um pouco, você fecha tudo, pô. Você vai acertar todas. E uma coisa que eu comecei a perceber só depois, né, mas acabou que, assim, sem querer, eu fiquei bom nisso, porque eu não entendia muito bem no início a porcaria do direito administrativo, né? Era uma confusão lascada. Aí eu falei, bicho, eu tenho que estudar esse negócio de direito aqui. Eu comprei uns 3 livros diferentes e quando o tempo foi passando, eu fiquei muito bom em direito administrativo, né? E hoje eu vejo que o pessoal tem, além de ter medo, tem deficiência no direito administrativo de uma maneira geral. Então, do núcleo duro, o penal e processo penal, e constitucional também vai vir quase que automaticamente, né? Você vai conseguir absorver aquilo bem, até com gosto, né? Agora, o direito administrativo, se você dedica um tempo estudando aquilo de maneira que você não erre nenhuma questão na prova, por exemplo, pô, você vai ter um destaque assim muito positivo, né, na fase objetiva, sobretudo, e as matérias periféricas também. Então essas duas pontuações aí vão fazer muita diferença. Eu lembro que quando eu estudava, por exemplo, estudava as matérias periféricas, né? Criminologia, medicina legal, direito civil, que era as que tinha, principalmente parte geral, né? A parte de Sim. posse em direito civil. Bicho, para mim eu estudava só lei seca. Lei É. seca e súmula, lei seca e súmula. Para mim era o suficiente. Às vezes alguns eles não gostam do estudo por lei seca, né? Precisam da apostila, mas aquilo já era que me bastava. Lei seca e súmula, lei seca e súmula. E eu sempre ia muito bem nas matérias periféricas. Sempre ia muito bem. Então é uma estratégia. E, pessoal, tracem estratégias, né? O Matheus está dando dicas, eu também estou dando. São dicas que às vezes vocês não vão adotar na sua interesse, mas para vocês olharem para a prova e traçarem uma estratégia. O concurso público é estratégia. Você vê, o Matheus, ele rapidamente, ele conseguiu ser aprovado em muitos concursos. Por quê? Porque ele teve estratégia. Ele mesmo falou que ficou um mês procurando, né, o curso certo, o material certo. E o e simulado, você fazia, cara? Ou não? Você não gostava muito? Questões em geral, como que você inseria isso dentro do seu estudo? Então, geralmente período de cruzeiro, né? Quando não tinha prova na praça aí você navegava em velocidade de cruzeiro, né? Só para empurrando, né? Mas sem parar, evidentemente. Só indo, né? É. E, pô, você não vê nem o oásis lá na frente, né, bicho? É foda. Essas épocas são fodas, é foda. Aí eu não fazia tanta questão, não. Talvez eu tinha época que eu não fazia nenhuma questão por semana, assim, por exemplo, né, nesses períodos. Talvez umas 10 assim, 20 só pra, né, manter atualizado, né? Quando saía alguma prova de outra carreira, a gente ia lá no que concurso fazia, as questões referentes à matéria, mas sempre com alguma identidade do conteúdo que estava sendo estudado no dia. Agora, quando chegava perto de prova, aí, pô, botava o filtro geralzão lá de todas as matérias que iam cair e todo dia fazia pelo menos umas 40, 50 questões, assim. Eu não conseguia fazer muito mais que isso, não. Isso aí já estava esgotado no final do dia e fazia. Porque repete muita questão, né? Ainda mais banca tradicional, tipo FGV, Sebrasp, pô, é muita repetição de questão. E às vezes a mesma pegadinha, então você vai fazendo questões ali e te ajuda bastante. Tem gente que eu conheço que faz 1.000 questões, bicho, em 2 dias, assim, 3 dias, pô. O cara desse ele fecha a prova objetiva. O problema é para discursiva, né? Mas para objetiva ele se dá bem demais. Eu, eu também eu não fazia tantas questões. Eu fazia também, eu fazia umas 20 por dia. Porque eu sempre deixava as questões pro final do dia. É, E era um momento que eu já estava esgotado, né?
E como que você organizava o seu dia? Você começava pela doutrina, lia a lei seca, sempre pela doutrina? Como que você organizava o seu dia de estudo? Ah, não, questão de ordem, aí eu variava mesmo de acordo com. Às vezes eu tava de saco cheio da doutrina, eu começava pela lei seca. Às vezes eu preferia, no geral, começar o dia pela lei seca, porque é mais chato. Então você tá bem ali, mais no vigor, assim, da manhã. Aí vai pela lei seca, aí você cansa, estuda uma jurisprudência, que geralmente é mais tranquilo, só rolar o mouse lá e encaixa no meio do dia a doutrina, né? Que aí precisa de um trabalho manual mais, uma marcação de caneta de algum exemplo que surgiu ao longo do seu estudo. Enfim, o material já é para estar marcado, né? Assim, desde o início, né? Mas é bom você fazer uma leiturinha com a caneta e tal. Mas eu variava assim, só para ir dando uma arejada na cabeça também, sabe? E, ô Xará, me fala também uma coisa, cara. É, você mesmo já pincelou, né? O cara que é muito bom em prova objetiva, faz questão, questão, questão. Quando vai para a prova discursiva, é outro baque. É um baque, você olha e fala assim, putz, Crilos, tem que ter uma preparação, talvez não tão específica, mas uma preparação assim pensada em uma Claro. prova discursiva. O que você pode falar para a gente disso? Como que você mudou o seu estudo e também as provas, né, que você já fez? Algumas delas, eu acho que Alagoas foi assim, né? Já a prova discursiva já era na mesma data, né? Se não me É. engano. Como que você tinha essa estratégia da mudança do estudo para uma fase discursiva? Então, essa maneira que eu me organizava me possibilitava estudar, usar ela, assim, a mesma base até a prova oral, né? Bastava eu tirar, por exemplo, o exercício de fazer questão, pô. Eu tirava daquilo porque não fazia mais sentido e mantinha a base toda de estudo e acrescentava treino escrito, né, para a prova discursiva. E quem me ajudou muito, isso eu digo por quê? Porque quando eu fiz Alagoas, eu tinha pouco tempo de estudo. Eu achei que eu não ia passar, eu tinha certeza que eu não ia passar na prova objetiva. Então eu fiz a prova discursiva, eu nem ia fazer a prova discursiva de tarde. Eu fui e falei, ah, bicho, é bom ter eu preciso ter uma primeira vez, né, para não ser pego de surpresa na próxima, que a próxima eu vou passar. Eu tinha certeza que na próxima eu ia passar. Mas nessa não. Aí eu fiz a prova discursiva de uma maneira totalmente crua, totalmente crua. E isso me jogou lá para trás no final das contas, que foi o meu pior desempenho, claro, foi a prova discursiva nesse concurso. Com a nota objetiva, é aquela média, né, aquela bagunça de candidato, né, o que diferencia mesmo é a discursiva, no final das contas, que dá aquela despontada ou não. E foi muito ruim, foi muito ruim. Questão de uso de espaço, questão de. A maneira como você escreve, que ninguém tá querendo que você seja um Machado de Assis, não. Você pode escrever tudo com ponto, pô. Respondendo por ponto. É assim, ponto. Por que ponto? A teoria é ponto. É só assim, é assim que você responde. Porque é uma listinha, pô. O cara vai fazendo o checklist ali com suas respostas. E quem me ajudou muito foi o professor aqui da casa também, Rodrigo Barcelos. Eu fiz o curso de discursiva com ele e ele me acompanhou, pô, desde. Ele fez meu recurso de Alagoas. E desde então eu tô com o cara, bicho. O cara me transformou num monstro de discursivo, assim. E depois me treinou um pouquinho também pra prova oral, que eu pedi ajuda pra ele também, pra ele me dar uma apertada lá. Inclusive fiz o curso aí presencial lá em São Paulo, você tava lá também, que ele foi professor lá também. Mas então é isso, essa forma de estudo me possibilitou chegar até a prova oral com alguma tranquilidade, bastando adequar a forma como eu iria fazer a prova. No primeiro caso, escrevendo, né? E no segundo caso, falando. Interessante isso. É muito interessante isso, porque você tem um método genérico, né? E esse método ele vai te acompanhando, esse método genérico, eu digo assim, num geralzão, que vai te acompanhando até a prova oral. Sim. Porque, gente, a gente não pode só pensar, eu sei que às vezes a galera que está aqui pensa muito na prova objetiva. Porque, na minha opinião, o Matheus, não sei na sua, a prova objetiva é a mais difícil, cara. É a mais difícil. É a que mais Pô. interessa, é a que mais É, elimina. Então, ela é a mais é difícil. isso aí. Só que se você focar só na fase objetiva, ainda mais com os concursos fazendo a prova objetiva de manhã, discursiva de tarde, É principalmente foda. concurso norte e nordeste do país, fica difícil. Fica difícil. Principalmente as localidades mais distantes do país, fica difícil. Precisa já, desde agora, já pensar numa fase discursiva. E é muito interessante você falar isso. Você já tinha, então, um método que te acompanhava, você apenas fazia mudanças pontuais, correto? Isso. Perfeito. Interessante. E, Matheus, hoje você já está aqui com a gente, você já é um merecedor, já conquistou muita coisa no concurso, vai conquistar na carreira, porque a nossa carreira vai abrir muitas portas, abre muitas portas
abre muitas portas. O que que você, uma dica que você pode dar para a galera, para que está começando agora a estudar? A pessoa está começando agora. O que que você pode dar de dica para ela? Para não ter medo, né? Então tenham medo, né? Sei lá, do que te assuste, né? O volume de estudo, a eventual dificuldade das provas, o nível de concorrência. Isso não deve te assustar, né? O maior concorrente seu é clichê pra caramba falar isso, mas é verdade, é você mesmo que é uma coisa que só depende de você, pô. É só você estudar. Entendeu? Não é. Se você pega. Hoje em dia a gente consegue ver isso mais fácil e todo mundo aqui que vai estudar e vai se dar bem, vai passar, vai ver a mesma coisa que a gente está vendo agora. O nível das provas, assim, não é difícil. O que mais é complicado, assim, nessas provas, geralmente, é a dubiedade de algumas questões, sobretudo as questões discursivas, ainda mais hoje que está tendo muita confusão nesses concursos, né? Mas, assim, não é uma coisa, não é uma tese de doutorado que você vai precisar desenvolver. É muito conteúdo em quantidade, mas e de profundidade também. Mas não é nada que com o tempo você não consiga já absorver aquilo tudo na sua cabeça. É uma coisa absurda. Eu tenho um tempo que eu não estudo e parece que eu sou um débil mental agora. Mas eu tenho certeza que se eu voltar a estudar, em 2 meses eu já relembro de tudo e aquilo ali volta, sabe? É muito, muito engraçado isso. Então, não desisto, eu não tenho medo. E tá logo ali, pô, tá cheio de oportunidade aí. Não se assustem com a quantidade de inscritos. Eu mesmo já cansei, na época da faculdade, cansei de me inscrever em concurso e nem aparecer para fazer a prova. Então, assim, e essa é a regra, né? Essa é a regra. E às vezes a pessoa vai e também não sabe de nada, tá indo de paraquedas mesmo ali. E é isso aí, pô. Então, quem compete mesmo ali são poucos mesmo que estão aptos ali. Talvez, sei lá, por concurso grande, 15 mil inscritos de delegado, pode botar 1.000 pessoas aí que vão estar competindo com você. E olhe lá, e olhe lá. Isso mesmo. Eu concordo plenamente. Eu lembro, ô Matheus, que eu fiz o concurso do Pará 2021. Foi a minha primeira prova de delegado. Na verdade, segunda. A primeira foi da PF, levei um pau que até hoje eu choro. É, mas, cara, e é exatamente isso. O concurso lá no Pará foi a primeira prova de delegado de Polícia Civil depois de muitos anos, né? Depois de alguns anos fechado, pandemia, não saía concurso para MP, não conseguia. Então todo mundo foi fazer aquela prova, assim como a prova do Paraná, que teve nas É, proximidades. Então deu 34 mil inscritos. Ali, desses 34 mil, você está competindo realmente com 1.000. Se você está preparado, a sua competição isso é aí. com você mesmo e com 1.000. É, Ô, Xará, a Débora perguntou aqui, quanto tempo que você demorou do começo do seu estudo até a sua primeira aprovação? Porque o concurso ele é longo, né? Mas assim, quanto tempo? Desde o momento que você falou assim, eu vou estudar até, no caso, até recentemente que você conseguiu aí ser aprovado. Isso é bom porque o concurso em si ele demora muito, né, velho? A prova objetiva é, pô, rapidinho aparece uma para você fazer, mas passando nela tem estado que é rápido, é a média de um ano, né, assim, né, até as fases se desenvolverem e a pessoa efetivamente tomar posse. Bom, eu estudo desde 2020, final de 2022, se eu não me engano. A prova foi meio, isso mesmo. Final de 2022 e não tomei posse até agora. 3 aprovações e a gente fica aí, né? E é assim mesmo, não tem como não. Isso aí não tem como mudar. Isso aí é assim desde sempre. Então, aí eu tinha essa noção de que demorava e eu pensei, poxa, eu tenho que passar o mais rápido possível, né? Sei lá, na minha cabeça, em 2 anos já tá resolvido o problema. A minha primeira aprovação foi em Alagoas, a prova foi em julho de 2023. Eu tinha mais ou menos 7 meses de estudo, que eu tinha começado no final de 2022, por volta de novembro, dezembro ali, então tinha mais ou menos 7, por isso que eu tinha certeza que eu não ia passar. Mas acabou que deu certo, eles anularam umas questões lá e eu passei o corte do objetivo. Então foram 7 meses. Depois São Paulo, em dezembro de 23, deu um ano, né? Um ano de estudo, e Santa Catarina, janeiro de 24, 1 ano e 2 meses, assim, mais ou menos. Mas, de novo, né? Até agora não tomei posse ainda. Então é assim, tem que estar preparado mesmo, tem que estar no jogo. É complicado, é complicado. Mas aí é o Estado, né? Demora mesmo. Até promotor, juiz, é a mesma coisa, demora do mesmo jeito. E ainda a gente acaba tendo uma agravante, né? Que também às vezes não consegue passar dentro das vagas, fica de fora, espera chamar. Exato, exato, Então, exatamente. ainda mais concurso de segurança pública, em que o cadastro de reserva é quase que uma esperança política
política pro governador, né? Acontece alguma coisa, ele tem um cadastro de reserva ali, ele vai usar. Ele vai usar. Exatamente. Nomeamos 100 delegados de polícia, 100 investigadores. É um marketing político. Cadastro de reserva ajuda o próprio governador. Ô, Xará, já partindo já para o nosso encerramento, tem alguma coisa que você faria diferente, cara, nesse seu estudo, nessa sua trajetória? Hoje você olha para o Matheus de um ano e pouco, né? 2 anos para trás e fala assim, pô, cara, eu faria isso diferente. Ou não? Ou você acha que era um caminho que você tinha que traçar, passar? Ah, eu rezaria mais. E tomaria mais minoxidil pro meu cabelo cair menos. Acho que era... Isso. Eu tenho até uma pergunta aqui. Eu ia falar, isso é muito interessante, você falou, né? Eu rezaria mais e o minoxidil. Você acha assim? Eu acho que sim, né? Mas a saúde mental é muito importante, né, cara, durante essa É. preparação. Às vezes as pessoas de fora, que não têm essa. Não é nem expertise, mas já nunca passaram o que a gente já passou, não sabem do que a gente sentiu no coração. Então, isso é até interessante. Como que você fazia, cara, para se manter estável, né, no mundo, a saúde mental em dia? Porque se tiver errado a saúde mental, se tiver desalinhado, você não vai conseguir passar em concurso. Cara, eu ia filmar aqui, mas não vou não, senão o pessoal vai assustar. Aqui era o lugar que eu batia a minha cabeça aqui. Quando eu estressava, eu batia, fiz até um círculo assim de alvo, que era aqui que eu metia a testa assim, ó. Não, tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, ninguém dá cabeçada na parede, não. Exercício físico, velho, é a melhor coisa, entendeu? Exercício físico. Você tem a parte. Eu tinha até falado com o Gleison uma vez, numa oportunidade que eu tive de falar aqui, que a parte espiritual, né? Não importa de qual religião, qual credo, se desenvolva espiritualmente, que a gente não é só isso aqui, né? Porra, a inteligência que a gente usa para passar um concurso, né? Inteligência, assim, raciocínio, estudo, enfim, a parte intelectual ela não é palpável. Então não tem como você exercitar ela. Você tem como chegar nela, exercitar ela, estimular ela, preservar ela de outras maneiras. E uma delas é praticando algum exercício espiritual mesmo, alguma meditação, uma concentração. Fala com quem você quiser, entendeu? Mas tem que ter alguma coisa assim, pô. Juntamente com a atividade física. A gente curta, né, para não te tomar tempo. Uma corrida, uma natação, ou fazer uma academia mesmo de puxar um ferro mais pesado mesmo, porque só estudar, meu amigo, parafuso não aguenta não, entendeu? Tem que fazer tem que suar, entendeu? Tem que suar e se preservar no aspecto espiritual mesmo. Eu concordo contigo. Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de rotina. Sou. Agora que a gente às vezes muda, mas eu sempre fui um cara muito de rotina. Então, eu sempre gostava de ter um dia, não um dia inteiro free, porque eu também não me permitia isso, sempre me cobrei muito. Mas eu tinha pelo menos um meio-dia em que eu ficava eu e minha esposa, víamos um filme, comia uma pipoca, tomava duas latinhas de cerveja, dava Sim. uma risada. Isso é importante, pessoal. Porque tudo em excesso faz mal, inclusive o estudo. Isso vai fazer mal para você, para sua saúde mental, como o Matheus falou. Atividade física eu nunca fui muito fã, cara. Eu não nego pra vocês, não. Eu fazia muito mais forçado pro TAF do que propriamente pra vida. Até hoje, cara, eu te falo isso, porque tô numa rotina de plantão e, pô, tô com dificuldade, cara, de Não dá, retomar a não dá. atividade física. Tô com dificuldade, cara. Você vai sentir isso na pele. Você vai ver que eu, pelo menos, gosto, cara. Eu gosto do que eu faço. A gente às vezes reclama, bate, não, meu Deus do céu, não, mas eu amo o que eu faço, cara. É. Então, é difícil encaixar atividade física. E, Matheus, só pra gente terminar aqui, cara, a última pergunta que eu tenho pra ti. E a ansiedade antes da prova, cara? Como que você lutava contra isso? O que você fazia, cara? Pô, então, a gente tem que controlar exatamente antes mesmo, né? Sobretudo nas semanas antes, né? Uma, 2 semanas antes. Porque vai batendo meio que assim, vai dando uma angústia, né, pra fazer, a gente fica pensando se vai, não vai. A melhor forma de superar isso é estudando, assim, o máximo que você conseguir em todo o período que antecede a prova, né? Que quanto mais sensação de preparado você tem, mais tranquilo você fica. E na hora da prova, pode ficar tranquilo, que ninguém vai ficar ansioso na hora da prova. Na hora da prova é igual a ansiedade, é exatamente isso, né? A essência da ansiedade é para uma coisa que não existe ainda, pô. Bota um camarada ansioso para carregar um leg press de 200 quilos para ver se ele vai ficar, a ansiedade dele vai se manter. Porra, meu irmão, não tem como. Na hora lá, você vai fazer a parada, entendeu? Você vai performar, é sua única opção, você não tem jeito. É
é aquela coisa, né? O vai ou racha, filho. Então a preocupação é nos momentos anteriores, nos dias anteriores. E isso você supre se distraindo, porque um dia de estudo na semana da prova não vai mudar a sua vida, né? É, exato. Não vai mudar. Não vai. Talvez você leia aquela matéria e fale assim, porra, acertei uma questão que caiu. Meu irmão, você já sabia essa questão, você só deu sorte de ler assim antes, mas você já sabia aquela porra lá, já estava na sua cabeça. É, Então, fazendo alguma coisa que você gosta, tira um dia lá, come um sorvete, meu irmão, sacou? E vai ver o parque, vai ver uma criança, um bebê, bebezinho, pô. Quem fica ansioso vendo um bebê, né? Uma criancinha, coisa mais linda que tem. E vai ver os bichinhos, dar comida pra pombo, sei lá, caminhar. Eu, na minha prova oral, eu lembro direitinho que eu fiquei, tava meio agoniado também, era de tarde, eu acordei cedo, falei, foi lá em Florianópolis. Lembro que eu saí de manhã, um frio lascado. Eu caminhei 3 horas na praia. Eu andei o litoral inteiro de Canasvieiras, indo e voltando. Vi, a coisa maravilhosa, eu vi aquelas aves lá que eu esqueci o nome, meu pai me falou, mas eu esqueci o nome, que caçava, né? Fica planando assim, quando vê um peixe, vai e mergulha de ponta na água assim, tira o peixe. Falei, meu irmão, que coisa incrível. Parei e fiquei vendo aquilo ali, igual um maluco. Falei, nossa, que é isso? Que coisa interessante. Pronto, relaxei, fui fazer a prova e deu no que deu, né? Cara, isso é interessante. Pelo menos, quando eu fiz prova, olha, nossa, eu fui para tantos lugares, eu fiz tantas amizades e eu sempre turistava. Um dos É, locais que eu mais conheci, cara, foi Belém, né? No Pará. Você conhece cultura, você conhece localidades diferentes, comidas diferentes, pessoas diferentes, balada diferente. Então eu sempre assim fazia a sim, prova. Depois eu saía, cara, ia tomar minha cerveja, ia para uma festa. Eu sempre gostava de levar a esposa, porque daí já era uma mini férias que a gente tinha, né? é isso aí. Fazer uma mini férias com ela, pum, conhecia outra realidade. É uma coisa que te dá uma acalmada. E, meu caro, era isso que eu tinha hoje para conversar com você. Te prometi 40 minutos, estou cumprindo. E eu queria deixar alguns minutos para você, cara. Você falar o que você quiser, justamente para dar alguma dica, para dar alguma palavra final com os colegas, que você já passou pelo que eles estão passando, eu também já passei. E a gente sabe o que é isso e o que eles querem. Ouvir, conforto. Fica à vontade, meu caro. Bom, então, eu vou me dirigir a vocês como colegas, né? Porque é assim que vocês, é o que de fato vocês são, que nós somos, né? Colegas. Ainda que o Matheus seja hoje delegado de polícia, ainda que eu, se Deus quiser, daqui a pouco também serei, de fato, nós somos colegas, né? Nós somos eternos colegas porque a vida de estudo, ela não para, né? Ela se mantém, né? Claro que agora vocês estão num período mais agitado, e é assim que tem que ser, porque se não for agitado, não anda, né? E quanto mais agitado for, menos tempo levará, e lembre-se disso. E quanto mais rápido passar, é melhor ainda, porque as sequelas serão menores ainda, né? A gente não vai sair liso dessa vida, né? E tão pouco do estudo. Sempre vai ficar alguma coisinha ali, e a maior marca, né, que também é deixado na nossa mente, na nossa história, são essas boas histórias, os bons amigos. E pensem na parte boa do concurso, né? Pensem em vocês lá exercendo o cargo de vocês, né? Lavrando um flagrante, andando armado, né? Sustentando um distintivo no peito, tendo o nome lá na plaquetinha, na sua sala. Vai demorar, ou melhor, pode demorar o que for, né? Mas vai dar certo no final das contas. Então não desista, não desista, pelo amor de Deus, não desiste não, que desistir é pior, tá? Vocês vão ficar remoendo essa porra aí o resto da vida. Eu conheço gente aí que começou a estudar com 40 anos de idade que eu tinha até vontade de agredir quando vinha me falar. Eu falei, ah, meu Deus do céu, lá vem esse camarada me contar que prestou concurso lá atrás e desistiu. Eu falei, não, não desista, é feio demais, é feio demais. Então, vambora, meu filho, vambora e contem comigo pro que precisar. Meu Instagram tá aí, manda lá no direct lá qualquer coisa e tamo junto. Não desanima não, porra, pelo amor de Deus, não desanima não. Tem muita gente aí frouxa, morna, sacou? E não sejam assim não. Se proponham e façam um negócio, né? Façam um negócio, não começa a coisa, não termina pelo meio do caminho não, porra. Vai ficar com a bunda suja aí, vai ficar assado, não é não, Matheus? Tem que limpar tudo, Exatamente. meu irmão. Tem que fazer tudo, porra. Pelo amor de Deus, né? É isso aí, é isso aí. Obrigado aí pelo convite aí, velho. Sempre uma honra estar aqui. Matheusão, tem que agradecer muito você, cara. Eu só sei, cara, que eu vou visitá-lo um dia onde você estiver, cara. Já tô até pensando. Gostei de Canasvieiras, eu gostei. Uma ideia boa que você me deu. Matheusão, tem que agradecer, viu, cara?
Parabéns pelas conquistas. Outras virão, viu, meu caro? Se Deus quiser. O pessoal aqui, é, eu tinha essa ideia, acho que você também, e que a nossa trajetória, ela acaba aqui. Você tomou posse, pegou o distintivo, né, Chico? Tô até com o meu aqui. Você pegou o distintivo, Aí, ó. a galera acha que assim, acabou. Acabou. Ih, Acabou, não, agora tá feito. Gente, não. A vida continua. Outras conquistas virão. Conquistas profissionais, pessoais. Você vai ser transferido. Você vai ter que mudar de cidade. Depois você tá se acostumando na cidade, você vai mudar de novo. Então, essa batalha que hoje vocês estão enfrentando, que o Matheus falou, ela vai continuar de uma outra forma. Então, fiquem bem, não desistam. Eu sempre costumo falar do Xará, que quem não passa em concurso, quem não passa em concurso é quem desiste. é isso aí. Eu É conheço isso aí. exemplos de pessoas igual você que passaram muito rápido. Mas eu também conheço exemplos de pessoas que demoraram 10 anos, cara, e passaram. Porque às vezes a vida era um pouco mais difícil, parava, voltava, contornava e era uma loucura, mudava de cidade, teve uma oportunidade, abriu uma empresa, fechou, mas sempre lá. Ah, vou estudar, vou tentar, não, tentava estudar, não conseguia. Uma hora chegou, focou, passou. Beleza? Meu caro, tenho que agradecer você. Eu quero agradecer o pessoal aqui que no dia 25 de dezembro esteve Porra. aqui nos assistindo. E dizer que semana que vem tem mais, viu, Matheusão? Toda quarta-feira a gente está se reunindo aqui, trazendo os colegas. E quarta-feira tem mais, cara. Que se o Deus quiser, estaremos aqui mais uma quarta-feira para trazer mais um aprovado aqui. Valeu, Matheusão. Um abraço, Quarta-feira, cara. de quarta-feira, dia primeiro, né? Quarta-feira, dia 1º, vou até confirmar aqui. Eu vou estar aqui, cara, porque você imagina, eu tô dia 25, que é hoje. Ah, Dia 1º também vou estar. aí, É dia 1º. tá vendo? Não tem folga, não, É dia bicho. 1º. É Natal, se não tá estudando, tá fazendo a função, meu irmão. Não para, não, sacou? Não para, não. É isso mesmo. Meu cara, um abraço, viu? Abraço, meu amigo. Valeu. Valeu, boa noite aí. Feliz Natal aí. Igualmente para vocês. Obrigado, pessoal. Dedicação Delta agradece. O pessoal aqui presente agradece também o Mateusão aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.